Oi pessoal, aqui é a Má, e esse daqui é mais um vídeo de análise. É mais um jogo, né, do gênero Horror Survival. Na verdade vai ser meio que o paizão, né, que eu tô trazendo aqui. E o jogo que eu vou analisar hoje, em específico, porque tem não é bem uma trilogia, é uma série, é uma saga. Mas eu vou analisar só um, porque eu não tenho tempo pra analisar todos e colocar num vídeo só, porque vai ficar muito longo. Então, se eu for fazer, eu vou analisar um por um, ou algo do gênero, que é pro vídeo não ficar muito longo. Se vocês quiserem saber sobre todos os jogos, o Zangado faz vídeos de análise. Vocês sabem disso. Eu sei porque eu adoro as análises dele. Ele fez de todos os Alone in the Dark, de todos os Resident Evil, todos os Silent Hills, de todas as ótimas séries que repercutiram por aí. E a análise do E o game que eu vou analisar hoje é o Alone in the Dark The New Nightmare. E ele foi lançado em 2001. Então é tudo baseado naquela época, né? Bom, não sei se deu pra perceber, mas eu tô um pouco rouca porque eu tô doente. Então eu vou tentar explicar tudo e não trazer muito problema. Alone in the Dark foi produzido pelo Pocket Studios e a editora é a Infogrames. O Alone in the Dark The New Nightmare foi lançado para Game Boy Color, Dreamcast, PlayStation e PC. Os gêneros que ele aborda seriam ação, aventura e horror survival, até porque ele é considerado o pai do horror survival, mas esse game, em específico, ele tenta misturar um pouco esse horror survival com um pouco de ação. Ele seria mais ou menos um Resident Evil 4 que deu certo, porque ele continua meio macabro, né? Ele continuou mantendo as essências do Alone in the Dark, mas ele tá com um pouquinho de ação. Eu vou então falar um pouco sobre o enredo e depois então eu vou dar minha opinião sobre o gráfico, o enredo, jogabilidade e a sonoplastia. Lembrando que o enredo que eu vou estar abordando aqui é o mínimo possível para o entendimento de vocês e também, na verdade, é o máximo possível para o entendimento de vocês e o mínimo possível para que eu não solte spoilers. Beleza? Então vamos começar do início, já que isso aqui é o quarto game. Eu não disse muito sobre os outros. E aí, vamos então falar sobre o enredo. Edward Carnaby é um detetive sobrenatural. Básico, e é o que vocês precisam saber. E é o que o jogo nos diz no início dele, né? No dia 31 de outubro de 2001, Edward decidiu investigar o desaparecimento de seu colega, o Charles Fisk, na Ilha da Sombra. Sua investigação leva até o homem, cujo nome é Frederick Johnson. Este diz que Fisk está morto e que foi para a ilha com o intuito de coletar 3 tábuas antigas. Eu imagino que esse cara seja mais ou menos um Indiana Jones de 2001. Porque ele foi pra ilha com o intuito de pegar essas 3 tábuas antigas, acabou dando uma merda lá. Eu super identifico com Indiana Jones. Carnaby, então, parte em busca do assassino do seu amigo. Frederick apresenta a Aline Cedric, né? Professora da Universidade de Arqueologia, que vai junto com Carnaby em busca das tábuas antigas. E também ela vai ajudar o professor Obed Morton, que ele mora nessa ilha e também está atrás dessas tábuas. Enquanto eles sobrevoavam a costa da ilha, o avião deles é atacado por uma criatura estranha. E com isso, o avião acabou sofrendo uma pane. A Aline e o Edward foram obrigados a pular de paraquedas enquanto o avião caía. E acabou que eles meio que se separaram. A Aline caiu no telhado da mansão do Morton e o Edward caiu numa parte da floresta. E a partir daí, o jogo começa. Tem algumas coisinhas mais que eu posso falar? Tem! Por exemplo, esse jogo, ele foi lançado em 2001, mas antes dele já tiveram outros 3 Alone in the Dark, que foram aqueles que trouxeram um gênero de horror survival. Ele foi feito, eu não vou lembrar por quem, foi um jovem europeu. Eu não lembro se ele era inglês, holandês ou alemão. Ele fez o jogo. Uma produtora acabou chamando ele.
Ele acabou decidindo fazer parte da equipe de produção do jogo dele, porque eles haviam adorado a ideia, e ele começou a produzir. Como esse veio em 2001, obviamente que tiveram, se não me engano, 3 Resident Evil lançados antes disso. No primeiro e no segundo Resident Evil, antes de começar o jogo, tinha aquela telinha na qual você escolhia um dos 2 personagens para poder jogar. É a mesma coisa aqui. Passa a introdução e numa parte tem lá a Lina Cedric e do outro lado o Edward Canneby. Vem algumas informações como o nome, a idade e o que trabalha, se não me engano. Por que eu tô falando isso? Porque é legal ver que os jogos que vieram antes pegaram coisas dele, mas que ele também aproveitou algumas coisas dos jogos que vieram antes. Resident Evil pegou algumas coisinhas, por exemplo, ele também serviu para fixar esse gênero de horror survival nas pessoas, mas ele também tem umas similaridades com Alone in the Dark, porque o primeiro jogo se passava dentro de uma mansão. E Alone in the Dark depois pegou essa parte de escolher esses 2 personagens depois. E é uma coisa que eu acho interessante. Gente, eu tô meio mal. Como eu disse, esse jogo ele foi lançado em 2001. E quando eu joguei ele, acho que eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu me lembro bem pouco, eu costumava jogar com os meus tios. Mas era muito legal. Agora eu vou tentar analisar outras coisas, como o gráfico, o enredo, a jogabilidade e a sonoplastia. Faz tempo que eu não jogo. E faz uns 2 anos que eu vi vídeos sobre ele, porque como eu não tenho mais PlayStation 1, eu não tenho mais o jogo, eu decidi então ver de novo, reviver isso, e eu procurei um detonado pra recordar esses momentos, né, ter uma certa nostalgia. O gráfico, ele é bom pra época. Por quê? Eu vou ser bem sincera. Alone in the Dark, o gráfico dele nada mais é do que o gráfico de Resident Evil. Como vocês sabem, o fundo é uma imagem parado que dá pra interagir. Sempre tá em 3D. Então dá pra saber o personagem em 3D, monstro em 3D, arma, coisas que você interage em 3D, e o fundo ele é como se fosse uma imagem em vários ângulos. A câmera dele também fica mudando, dependendo do ponto que você tá, né? E o bom desse jogo é que você já sabe que você vai ter que interagir, porque, tipo, tudo é uma imagem. Aí você olha, você tem um candelabro em cima da mesa em 3D. E a mesa é 2D. Aí você já sabe que tem que interagir. É que nem quando... Gente, eu faço muita analogia, mas é que nem quando eu costumava assistir Scooby-Doo quando era menor. E tudo era, tipo, muito colorido, mas umas cores meio pálidas. E eu sabia que dava pra interagir porque a cor era meio vibrante. Eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. O enredo, como eu disse, ele é excelente. Porque ele não é... Eu não vou dizer que ele é um enredo fraco, mas ele também não é um enredo muito complexo. Ele é um enredo bem trabalhado, porque enredos fracos as pessoas sacam na hora. Enredos muito complexos demora muito pra se descobrir. Então ele não se torna tipo nenhum Mario Kart, que eu basicamente acho um enredo fraco, porque é só uma corrida. Não que seja só uma corrida, mas tipo, não tem toda uma história por trás. Mas ele também não chega a ser um Fatal Frame, um Silent Hill que tem uma história muito complexa e que é extremamente difícil de entender. Então ele tá no meio termo. E esse meio termo, ele é extremamente bem trabalhado. Então, tudo tem uma resposta, nada é interpretativo e é tudo muito focado, nada muda. A jogabilidade, é só vou ser sincera, a jogabilidade e a sonoplastia, eu não me lembro muito bem. Por isso, para não ser hipócrita ou ser imparcial, eu coloquei ambos como bons. Porque a jogabilidade, se não me engano, ela era um pouco melhor do que a de Resident Evil 1. Nada excepcional, mas era um pouco melhor mesmo. E tem também a sonoplastia, que seriam os efeitos sonoros. Também são muito bons, os barulhos do tiro, os monstros. E as conversas. Eu, inclusive,
achei a dublagem muito boa, porque na época que veio, ele estava totalmente em inglês, se não me engano. E os diálogos eram muito bons, muito bem falados, eles não transmitiam tanta emoção, mas eram bons para uma pessoa que não entendia nada na época. E, bom, basicamente é isso das análises. E eu esqueci de falar uma parte que é importante. Como eu disse, a Aline e o Carnaby, eles vão se separar logo no início do jogo. E tem uma parte que eu acho extremamente interessante, que eles falam pelo walkie-talkie e eles meio que montam um plano. Então a Aline, ela vai para uma janela e ela fica piscando algumas vezes a lanterna dela. E quando o Carnaby vê, ele faz a mesma coisa. Então, independente de com que personagem você vai jogar, seja com a Aline, seja com o Edward, você vai ver essa cena dos dois. Então, tem partes que você interage. E eu acho que seria... porque eu não joguei, eu jogava com o Edward. Mas é muito importante você jogar com os dois personagens. Porque, assim como em Resident Evil 1, eles seguem caminhos diferentes. O caminho do Edward é diferente do da Aline. Da Aline você já começa na mansão. Então você não tem que passar pelo que o Edward passou. O Edward, ele começa na floresta, ele passa pela vila, ele tem que fugir de monstros, ele tem que entrar na mansão. Ele entra pelo subterrâneo da mansão. A Aline não, a Aline já começou no telhado da mansão. Ela já começou na parte mais alta em que o Edward demora muito tempo para chegar. E no momento que eles conversam pelo walkie-talkie, quando você joga com um e você joga com o outro, você sabe o que eles estão fazendo, você sabe onde eles estão, você já sabe mais ou menos o enredo. E eu acho que esse é um ponto muito bom e é uma coisa extremamente importante, porque os jogos dessa época não faziam muito isso. Tá, você com certeza vai me perguntar quantos jogos de 2001 eu joguei. Eu vou ser sincero, eu não lembro. Acho que o mais perto dessa época que eu joguei foi o Code Verônica. Mas, tirando isso, ele não tratava de ser desse jeito. Ele era um pouquinho diferente. Mas mesmo assim era muito bom. E eu acho legal porque é uma coisa que depois foi se consolidando em alguns jogos. Quando você jogava com um, jogava com outro. E eles tendiam a ver essa mesma cena. Então é isso, pessoal. Essa análise foi bem simples, ela foi bem rápida. Porque chega de análise muito complexa. E análises longas, porque eu não curto fazer vídeo longo e eu não sei o que vocês gostam. Se vocês gostam de análises longas ou análises curtas. Mas análises curtas pra mim fica melhor porque eu sinceramente não tenho muito tempo pra fazer vídeos longos. Quando eu tenho, obviamente que eu faço, mas nem sempre eu posso. E como tá mais perto do vestibular e esse ano pra mim é o ano do vestibular, eu não vou ter tempo. Então, como eu disse, se eu for fazer análise de algum jogo e esse jogo fizer parte de uma saga, fizer parte de uma trilogia, obviamente eu vou analisar um jogo em questão, os outros eu deixo para depois, então eu vou estar analisando os jogos individualmente. E vamos ver. Eu tenho que dizer mais alguma coisa. Obviamente o vídeo vai estar saindo hoje mesmo, no dia que eu tô gravando, hoje é dia 17. E eu vou dar agora no final alguns avisos que eu considero importante, tá? Mas não tem nada a ver com essa análise. É que se vocês gostaram do meu vlog sobre Helix passa toda sexta às 10 da noite e tá sendo reprisado domingo às 4 e na segunda às 2 horas da tarde. Também mais um aviso. Se você viu o meu vlog sobre Anime Friends de 2014, eu queria apenas dizer que meu perfil já está naquele concurso que eu havia avisado a vocês. E eu vou estar deixando link aqui embaixo para vocês poderem estar votando em mim, de preferência, mas fiquem à vontade para votar em quem vocês quiserem. Agora sim. Vamos acabar esse vídeo como tem que ser terminado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like. Compartilha com os amigos para o canal ter mais visualizações e assim eu poder estar fazendo mais vídeos.
porque é bom saber quando você faz um trabalho e seu trabalho é bem feito, ele é reconhecido e as pessoas te dão mérito por aquilo que você faz. Então, deixa seu comentário, seu feedback sobre aquelas coisas que você acha importante. Sempre sendo bem educado e críticas, aceito todas, desde que elas sejam construtivas e que ajudem a melhorar o meu trabalho. E se você não está inscrito, se inscreve, porque você com certeza está perdendo muita coisa. Muitos vídeos bons vídeos que eu espero que sejam bons, que estão para sair, vlogs, análises, e também tem os vídeos mais antigos, e me pediram covers. Eu vou tentar fazer covers, mas eu não sei como vai sair. Então, se não sair legal, me desculpem, mas eu não tenho treino vocal, eu nunca fiz aulas de canto na vida. O que eu canto, se é que vocês puderam ver nos vídeos de cover, é tudo aquilo que eu sei e que eu aprendi sozinha, porque meu pai sempre disse que quem tem talento não precisa de aulas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E até o próximo vídeo de análise, ou vídeo de jogo, ou vlog. Até mais, pessoal!